Bom dia, bom dia, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia. Em mais esse dia, eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital, Brasil, planeta Terra. E a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Vamos datar. Hoje é o Cílio 28, no sincronário das 13 luas, o último, sétimo dia da semana, da última semana do mês, que é a lua, né? Então, Cílio 28, da lua cristal do coelho. O Kim do dia de hoje, aí já nesta matriz aqui, é 199, aqui está, 199, a tormenta no tom autoexistente. Então, tormenta autoexistente azul. Hoje é esse dia, e aí esse dia Cílio está ligado ao chakra cardíaco, nosso centro do coração, e ele, a palavra dele é descarrega, tá? Então, é esse dia. Aí, no gregoriano, hoje é dia 26 de junho de 2026, é sexta-feira. Angélica, bom dia, bem-vinda. Carmen, bom dia, bem-vinda. Então, amores, vamos lá sortear nosso baralho. Deixa eu virar essas cartas aqui para baixo. As cartas da semana que já estão aqui. Então, vamos pedir ao universo que na sua perfeita harmonia, sabedoria e generosidade, nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências desse dia para todos e cada um de nós, nos trazendo as orientações para bem viver o dia, com amor, saúde, presença e paz. Bom dia, Blue, Lene Blue. Ela disse, bom dia, flores do dia. Que chale lindo para colorir o cinza dos dias. Sim, gratidão. Ele também, ele é bem quentinho para esquentar o frio dos dias. Tá o frio, mas diz que vai melhorar, né? Vai aumentar a temperatura, pelo menos um pouco aqui em São Paulo nos próximos dias. Eu já senti de ontem para hoje, hoje tá um pouco menos. Tá um pouco mais alta a temperatura do que ontem. Eu acho que é essa aqui. Ai, que bom! É o 6. No gregoriano tá uma frequência forte de 6 hoje, né? Porque hoje é 26 do 6 de 26 de 2026, sexta-feira, 6 de ouros. No sincronário, não. No sincronário, hoje é 28, Cílio, porque não tem essas coisas, né? Vivi, bom dia! Bem-vinda! Então, o 6 de ouros, é o Copag Serena, o baralho. Copag Serena vai serenizar as coisas. É lindo, né? Porque a gente já teve o lírio, né? Nessa semana, que é flor. E esse baralhinho aqui é floral, ele é todo
de flor, né? É lindo, é um baralho comum, mas ele é... Esse coringa eu não uso, porque eu não gosto, porque ele tem... Sei lá, eu acho ruim. Então, todos aqui tem flor, né? Aqui tudo são flores. Então, mesmo as figuras, por exemplo, ó, palete de espada, né? Um rei de espada. E aí, em cada naipe, né? Então, por exemplo, copas, ouros, é um tom. As flores têm uma certa cor, uma paleta de cores, né? E olha lá, no naipe de pau entram os roxos, violetas, né? E muda também a bordinha, né? A cada naipe. Se ela é azul, essa eu deixo. Embora tenha o WW, é bonito demais, então eu deixo. Bem, então é isso, né? É uma energia muito bonita das flores, né? Faz com que tudo se torne mais sutil, mais suave, mais também delicado, né? Então, vamos lá. O verso dele é assim. Vamos pedir ao universo que na sua perfeita harmonia, sabedoria e generosidade nos revele a carta desse baralho que melhor traduz as energias e tendências desse dia para todos e cada um de nós, nos trazendo as intuições, as palavras de caminho, de compreensão da carta e a sabedoria de aproveitar este conhecimento sempre em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Thaís, bom dia, bem-vinda. Vamos ver. Bom dia. Nove de espadas. Ontem eram 10. Então, diminuiu. Mas aqui fica muito melhor. É um 9, ó. 9 de espadas. Ontem foi foi o 10. Então, para hoje, o que que acontece? Retrocede, né? O 9, no baralho tradicional, a palavra seria brigas, conflitos, brigas, discussões. É uma carta 9 de espadas sem, quando vem sem isso aqui, é uma carta bastante complicadinha, assim, no sentido de que ela pode indicar, né, a ocorrência de brigas, que podem até se transformar. É uma coisa agressiva. Vamos dizer que vai ser um pouco semelhante à energia do urso. Mas não é a mesma coisa, é semelhante, né, gente? A gente não pode nunca tomar uma coisa pela outra, é que lembra, tá? Nesse sentido da agressividade que a carta do urso às vezes traz. Também, porque tem ursos e ursos, né? Marlu, bom dia, bem-vinda! No entanto, aqui, com a presença dessas rosas, e são rosas num tom champanhe, né? É um cor-de-rosa. Vejam, os lírios estavam lá naquele tom, ó, tonalidade lembra, né? Um cor-de-rosa. Só que esse aqui, é muito similar, na verdade,
as tonalidades, cara, porque é rosa com branco, esse aqui é até mais rosa no meu entendimento, e o verde, né? E aí nós temos uma, duas. Essas outras flores, eu não sei se seriam rosas, eu entendo que são duas rosas, duas florezinhas de uma outra espécie, essa e essa, e aqui ainda mais florezinhas de uma terceira espécie. A menos que sejam rosas menores, essas duas, né? Enfim. Se não, são três espécies. Porque essa aqui é uma flor em cachos, em cachinhos. Sabe? É uma flor com vários botõezinhos. Ela é bem miúda, né? Então, a gente tem aqui diferentes flores, né? Então, que vai trazer aí a necessidade de entrosamento através da compreensão a partir do amor à diversidade e à unicidade né, das pessoas ou da vida, né? São essas flores aqui harmonizadas, esse verde é uma cor relacionada. E o rosa e o verde exatamente relacionados ao centro cardíaco, né? Ao chakra cardíaco, ao chakra do coração, capaz de harmonizar mesmo as energias, né, da parte de cima e de baixo do corpo, né? Entrou Nanjavi, bom dia. Então, como é que fica, né? O que que eu sinto ao olhar para isso? Eu entendo que, e considerando também o processo da semana, porque aí é necessário, né? Porque a mensagem dessa carta se altera totalmente em relação a se ela viesse no baralho tradicional. Nesse sentido aqui, ela mostra que essa briga ou que esse conflito vai encontrar resolução, ou vai encontrar no mínimo algum tipo de harmonização, algum tipo de entendimento, algum grau de conciliação, ou de perdão, ou de alívio, ou enfim. Esse princípio conflituoso entre diferentes, né, entre seres diferentes, entre forças diferentes, não se transforma em uma briga, em um processo agressivo, como seria a tendência numa carta dessa solta assim no naipe tradicional francês, entende? Então aqui isso muda completamente, a presença das rosas aqui vai transformar totalmente o sentido. No entanto, dentro da nossa semana, se não viesse com essas rosas, ficaria estranho, entendeu? Considerando o fato de que ontem já foi o 10. Então, como é que o 10 é um fim? Como é que volta para um 9? Volta para um 9 no sentido de que eu ontem fui capaz, talvez, né? Eu entendo, a carta diz, o 10 de espadas diz, o fim da mágoa, o processo de término, de encerramento de um processo de mágoa, né? Aí o que tá antes a gente vai entendendo por quê e como, porque provavelmente a gente conseguiu enxergar alguma coisa a respeito dessas mágoas antigas, que promovem hoje aqui, não a continuidade, mas a dissolução, né, dos rancores e da energia agressiva que poderia estar presente dentro desse tipo de memória, de processo vivido e acumulado, né, as memórias acumuladas, né? Então, aqui no meu entendimento, pessoal, essa carta hoje aqui, ela diz o seguinte, num nível prático, num nível físico, concreto, tá? Algum alívio vai se manifestar, algum tipo de pacificação, de harmonização, de liberação mesmo, que a gente sente fisicamente, quer dizer, tá para além da questão somente do entender na mente, do perceber, do tomar consciência. Aqui pode até ser que
algo ou alguém relacionado a alguma dessas mágoas do passado, porque essa carta sempre fala de coisas do passado. Essa carta, ela não fala de mágoas causadas nesse dia, tá? Ela fala de alguma coisa que foi vivida antes e que vem sendo carregada e que foi acumulada e tal, né? Mas que ela deu, sabe assim, no 10 ela chega, não tem mais para onde ela ir, né? Então aqui volta pro 9, quer dizer, então a partir do momento que eu me dou conta, que eu percebo esses processos, que eu talvez volte a entrar em contato com alguma coisa relacionada a isso, né? Hoje eu consigo harmonizar isso, dar um passo atrás, né? Então eu desço lá pro 9, que talvez esse 9 simbolize os momentos agudos de conflito que levaram à existência desse 10 que ficou lá, dessa mágoa que ficou, né? Então eu revejo aquele processo, a origem, né, daquele conflito, mas já com uma capacidade agora de realmente promover a dissolução dessa energia que ficou ali, residual, né? E uma compreensão amorosa, pacífica, harmoniosa, que realmente me libera desta carga. E talvez até mais do que isso, me faça até olhar para essa história com uma gratidão, com um amor por isso ter sido exatamente como foi. Porque pode haver um reconhecimento do quanto isso contribuiu, né? Para que eu chegasse onde eu estou agora, né? E aí, claro, se isso acontece, significa que você entende que onde você está agora é o lugar onde você deveria realmente estar, né? E aí também eu acho que essa é a tendência maior aqui na comunidade por conta da grande incidência da carta do Sol, da presença do Sol nas nossas cartas nos últimos dias, né? E aí, gente, olhando atrás ainda, mais atrás na semana. Então, ó, a semana abriu aqui. É um 5 de espadas, tem 3 corvos, uma caveira, né? Essa energia de ir aterrando e reduzindo o ruído que se coloca, que vai sendo absorvido ou encaminhado por uma consciência profunda para além do que é mutante, mutável, né? Para uma consciência profunda e eterna, né? Que nos permite, então, conhecer ou olhar ou contemplar alguma coisa, que é isso aqui, no dia seguinte, que é um 10 também, que é a foice no Lenormand, que é como, né, se esse corvo se transformasse nessa foice para colher esse trigo do campo que a gente vem cultivando sob a luz do sol, né? Então, acessando uma riqueza que nós mesmos, consciente ou inconscientemente, produzimos para nós e sendo capazes de nos nutrir disto, ou seja, de nos autorizar a ser beneficiários desse ouro ou dessa riqueza cultivada, né? Isso nos leva a um grau elevado, aqui os lírios, na quarta-feira, um grau elevado de purificação, de pacificação, de banimento, de exorcismo, né? De toda e qualquer dissonância, de toda e qualquer energia emocional, física, mental ou espiritual, que seja dissonante, que seja incompreensão, que seja confusa, que seja errada, incorreta, que esteja armazenada em nós de forma distorcida. Os lírios aqui, essa quantidade de lírios desta cor e tal, vão promover uma purificação profunda, tá? Aí, ontem foi o coração da semana, chegamos no 10 de espadas para olhar essas mágoas antigas que estão ali paradas, por conta de toda essa liberação, né? E aí aqui é como se a gente pudesse voltar na origem específica de cada uma dessas mágoas, ou da origem dessa única mágoa, enfim, vai variar, né? E apaziguar, realmente transformar,
e tornar isso dentro de nós algo virtuoso ao invés de vicioso. É compreensão. O que pode causar isso? Só a consciência do sol, gente. A única capacidade, única potência capaz de produzir esse efeito é a luz da consciência e do coração único. Não tem outra força disponível capaz de promover esse tipo de processo, né? Olha o Caio, bom dia, bem-vindo. Então, pessoal, é realmente absurdo, né? E assim, eu posso dizer da experiência que eu tive agora de manhã, essa carta aqui, ó, até outra hora de dormir eu falei, nossa, nem sinal de 10 de espada por aqui. Não comigo, com outras pessoas eu vi. Em outras pessoas eu vi, mas comigo mesmo falei, bom, nem sinal. Aí aqueles pensamentos, eu acho que já não tem mais. Aquelas que, né, achando que já virou luz. Mas aí chega hoje realmente um conteúdo que está ligado a uma das áreas de onde eu me apoio e embaso hoje o meu autoconhecimento. Um conteúdo poderoso, que eu sabia que já estava lá, mas eu estava por algum motivo esperando a hora de assistir, de entrar em contato. Entrei em contato agora de manhã e foi absurdamente esclarecedor da origem do conflito que gerou a acumulação dessa mágoa cujo resíduo ainda está aqui presente, pedindo visibilidade, claro que já muito mais suave do que já foi antes, né? Mas realmente, gente, isso aqui, pra mim, já se tornou totalmente... Por isso que pra mim é tão fácil olhar essa carta hoje e entender o que ela quer dizer, entende? Porque eu vivi no meu corpo aqui de manhã o processo, dessa pra essa, entendeu? E na verdade eu vivi todas elas. Então, assim, incrível, absurdo. Eu fico sem palavras até de dizer, tá? Esse 9 de espadas hoje, então, responde sim, não ou talvez, Amira. Poxa, gente, eu entendo que ele diz sim, porque, assim, é uma energia de amor, isso aqui é uma energia de perdão, isso aqui é uma energia de purificação de alguma coisa que poderia se tornar uma grande agressão, um grande trauma, se ela não tivesse... Então, ela é uma carta de cura em si mesma. O cara que desenhou isso aqui, a pessoa que produziu foi a Copag e tal, algum ilustrador produziu uma representação que cura o problema, entende? Que essa carta revela. A própria carta já é a cura, já é a harmonização do problema que no naipe tradicional essa carta traz. E vocês sabem que aqui eu sorteio o baralho e sorteio a carta. Eu tenho vários baralhos comuns aqui, ilustrados e sem ilustrar, né? E vem justamente esta representação, né? Podia vir urso, podia vir um 9 de espadas clássico em algum outro baralho, podia vir um 9 de espadas do baralho espanhol ou do tarô, de um tarô ilustrado. Tem N possibilidades de 9 de espadas aqui, entendeu? Agora vem essa que, obviamente, eu não me lembro, acho que nunca veio essa carta aqui pra nós. E eu nunca tinha me dado conta do que acontece nesse baralho, nessa carta, né? E aí vem. Então é sim, não, ou talvez é sim, porque toda a energia que porventura empurre você ou alguém ao seu redor para um conflito agudo, para a deflagração de uma briga, de um processo agressivo, violento, talvez, toda essa energia, há uma intervenção de forças superiores que promovem, ao invés disso ir para onde iria, parece que iria, você poderia supor que iria, não vai.
ela faz uma reviravolta, né? Então, um potencial de conflito, briga, agressão é revertido em um potencial de compreensão, paz, harmonia, entendimento, perdão, quiçá conciliação, se trata de história de conflito que já criou uma separação, uma divisão, alguma coisa assim, né? Pode haver hoje uma reconciliação de alguma coisa super antiga, entendeu? Que pode ou não ter a pessoa junto lá com você. Vamos supor que você brigou com alguém importante para você no passado, entendeu? Muito tempo atrás, ou pouco tempo atrás, sei lá. Isso é uma coisa que ficou lá no seu coração, como uma mágoa, tal, essa briga, essa ruptura, essa coisa, talvez tenha sido extremamente agressiva, esse conflito, essa situação, né? E aí, de repente, hoje, você ou essa pessoa entram em contato entre si, ou se cruzam na rua, entendeu? E se abraçam e fazem as pazes, ou então, pelo menos, se liberam de qualquer tristeza, ou, enfim, alcançam entendimento e compreensão e deixam isso descansar em paz no coração, liberado de toda essa carga. Vocês têm noção? Então é uma coisa assim muito, muito maravilhosa essa carta hoje nessa sequência, pessoal, tá? Sinceramente, é muito poderoso, é muito maravilhoso, é a própria presença de Deus mesmo, própria intervenção, né, de Deus, de forças de luz na vida, sabe? Olha a Marlu dizendo, fim de semestre, uhul, na docência tá ok. Ufa! Ah, bom, então tem a ver para você com o trabalho. Você, espadas, tem a ver com o estudo, com o trabalho. Fim de semestre na docência, no ensino. Faz as pazes, reconciliar. É uma condição mais light. Que eu tô pensando assim, numa pessoa que teve um desafeto com alguém muito amado e que vai hoje viver uma liberação disso, né? Enfim, é mais suave o seu processo, Marlon, mas faz sentido também, né, gente? Porque naipe de espadas, vamos lá, estamos falando da mente, né? Estamos falando também das questões de estudo, das questões de provas, de testes, de acadêmicas, etc. E aqui, ao invés de virar um conflito, uma briga, um não sei o quê, se harmoniza, né? Se pacifica, se harmoniza no coração. De toda forma, essa carta em essência, ela responde um sim, porque ela traz simplesmente a neutralização de uma energia conflituosa, potencialmente violenta, que não vai ter esse destino. Essa coisa vai ser revertida pelo poder do coração, pelo poder do amor, né? Da compreensão, do entendimento. E veja, quando eu falo pelo poder do coração, pelo poder do amor, eu não estou falando pelo poder da submissão, nem de nada disso, tá? Nem de nada forçado, pelo amor de Deus, gente, tá? Eu tô falando de um processo aqui de reversão de uma tendência através de um processo de consciência elevado, de um processo de autoconhecimento e de autorização da própria força. A pessoa autoriza a si mesma, então ela não está submetida aqui a nenhum tipo de controle externo, autoridade externa, tá? Então é ela, a consciência dela, o espírito e os guias e a proteção divina, isso sim, tá? Mas não como autoridade que força alguma coisa contrária à própria natureza. Não, tá? Aqui é totalmente alinhado com a natureza da pessoa, tá? Então, ou seja, ela não tá fazendo aqui nada que vá causar a ela problemas, entendeu? Ou colocá-la em situações tóxicas, ao contrário disso, é liberação disso, né? Então, assim, o potencial de hoje dessa carta no contexto da nossa semana é realmente uma coisa extraordinária, tá? E porta, sim, um alívio muito grande, né? Uma maravilha, uma beleza muito grande, né?
ao mesmo tempo uma simplicidade, né? Porque são apenas flores, né? São apenas flores sendo flores, né? São rosas e outras espécies aqui de florezinhas sendo florezinhas, entende? Cada coração, né, humano e animal, enfim, cada ser aqui pode ser visto como uma flor, né? Cada um de nós, né? Cada um daqueles que compõem essa totalidade que a gente participa pode ser entendido como uma flor. É uma metáfora, né? Então, a flor faz o quê? Floresce, entendeu? Ela faz esforço? Não faz. Ela só é ela, né? Então, é um desabrochar mesmo de um potencial humano, ou um potencial também da vida, que está dentro de todo e qualquer ser, né? Que participa da criação e que vai simplesmente encontrar o seu destino natural, original, tá? Que é florescer em harmonia com a totalidade, né? Então é isso, tá? É muito bonito. Eu desejo a todos e todas uma maravilhosa experiência. Espero que todos e todas possam ver, sentir, experimentar isto, mesmo que seja no nível que for, né? Num nível mais simples, menos complexo, ou no nível mais complexo que daqui pode ter, né? Eu entendo que é uma experiência de libertação maravilhosa e de cura profunda, tá? Então, amores, eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a ancestralidade e a espiritualidade por toda a luz, por toda a energia, por toda a proteção, por toda a sabedoria. Desejo um lindo dia. Gratidão também, Leni. Beijo, Carmen. Desejo um lindo dia. Estejamos com Deus e em paz. Quem quiser marcar uma consulta ou uma aula de cartomancia comigo, me manda mensagem, que eu estou à disposição. E amanhã eu estarei aqui às 9h09 para darmos continuidade. Beijo, gente. Gratidão. Até amanhã. Tchauzinho.